Olá, educandos online! Estamos aqui hoje para mais uma lista de exercícios e desta vez com questões do Enem 2020. Vamos à nossa primeira questão. Vendo aqui a nossa pergunta, a concepção ética presente no texto defende a. Então, nós queremos saber qual é a concepção ética defendida nesse texto. E se você olhar logo para o texto, você vai ver que o autor é Kant, Immanuel Kant. Vale muito a pena você sempre olhar quem é o autor do texto, porque se você já tem conhecimento sobre ele, isso já facilita na hora de você resolver. No nosso caso aqui, o texto diz assim: princípios práticos são subjetivos ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira, só para a sua vontade. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. E essa parte final aqui que nos ajuda a resolver a questão. É válida para a vontade de todo ser natural. Os princípios objetivos, eles são válidos para a vontade de todo ser natural. E toda vez que você vê que é válido para todos, nós estamos falando de algo que é universal. Por isso, só por esse trecho, eu já posso dizer que a resposta dessa questão é o item A, universalidade do dever. Mas se você também souber que Kant, a ética kantiana é uma ética deontológica, ou seja, é uma ética do dever, Kant diz que nós devemos obedecer o imperativo da razão, que ele chama de imperativo categórico. Se você já sabe disso, mais fácil fica ainda para você resolver esse tipo de questão. Então, universalidade do dever é o item que se adequa aqui à nossa questão. Lembrando que a ética kantiana é uma ética do dever. Você deve agir motivado pelo dever, que vem através de quê? Da razão. Como diz a própria máxima dele, age de tal modo que a tua ação possa se tornar lei universal, ou seja, eu vou agir de um modo que todos possam fazer também, e isso não será prejudicial para ninguém. Eu vou seguir o mandamento da razão. Se eu seguir o mandamento da razão, isso não causa nenhum problema. 2. Vejamos aqui o nosso comando. Ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática narrada por Xenofonte, o texto indica que a vida virtuosa está associada a. A vida virtuosa está associada a. É isso que nós queremos saber. Lembrando que o texto é sobre Sócrates. E a ética de Sócrates é uma ética racionalista, assim como a de Platão. Vamos ver o texto. Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Os que as conhecem nada podem preferir-lhes. Os que não as conhecem não somente não podem praticá-las, como se o tentam, só cometem erros. Esse trecho aqui é muito importante. Aqueles que não conhecem as virtudes, se tentam praticá-las, só cometem erros. Assim praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom que não pela virtude, claro é que na sabedoria se resumem a justiça e todas as mais virtudes. Esse trecho aqui final resume: na sabedoria se resumem a justiça e todas as mais virtudes. Então, a vida virtuosa está associada a quê? Nosso item, que melhor responde ao item E, persecução da verdade como forma de agir corretamente. O Sócrates acredita que para você fazer o que é certo, para você praticar a virtude, basta você conhecer a virtude. Ah, como é que eu posso ser justo? Se eu conhecer a justiça. Como eu posso ser bom? Se eu conhecer a bondade. Então, para eu agir bem, basta que eu saiba o que é o bem. Isso é uma ética totalmente racionalista. Se eu sei o que é, eu vou praticar. E aqui há uma crítica a ele, a Platão também, que desconsidera um pouco a questão da vontade, porque o ser humano não é só um ser de razão, ele é também um ser de vontade. Por muitas vezes a razão, a vontade, ela contraria a razão. Mas, de acordo com ele, para agir certo, basta que eu saiba o que é o certo, o que é o correto.
ok? Questão 3. Vejamos o comando. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano. Aqui nós temos uma questão sobre contratualismo, justnaturalismo. Vejamos o que... E o nosso autor aqui é Hobbes. Vejamos o que diz o nosso texto. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmo, sobre a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com a vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis que são contrárias às paixões, às nossas paixões naturais. O que diz o Hobbes quando fala do estado de natureza? O Hobbes, assim como Locke e Rousseau, que são contratualistas, dizem que existia um momento em que o homem viveu o chamado estado de natureza, em que não havia ainda presença do estado civil, das leis. No estado de natureza, para Hobbes, o homem ele é lobo do próprio homem. O homem está no estado de guerra constante. Então, por que o homem aceitaria um contrato? Por que o homem aceitaria a instituição do estado civil? Obter a situação de paz com a garantia legal do seu bem-estar. Item E. Porque nós vemos aqui no texto, é o cuidado com sua própria conservação e com a vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais. Então, o homem, para sair desse estado de guerra de todos contra todos, ele aceita se submeter às leis, que vão dominar aí, obrigá-los a dominar as próprias paixões, a vencê-las, né? Questão 4. Na questão 4, nós temos uma comparação de textos e o nosso comando pergunta: os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara a... Olha, vejamos bem. O primeiro texto, texto 1. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Meus pensamentos são todas sensações, grifar aqui no primeiro texto. Penso com os olhos, com os ouvidos. Então, qual seria o nosso item que melhor se adequa? Esse modo de pensar aqui, gente, é um modo totalmente empirista. Que é isso? Aquela corrente filosófica que diz que o conhecimento ele vem pela experiência sensível, ou seja, ele vem através dos sentidos. Então, olhando aqui para os nossos itens, o conhecimento ele se ampara em que perspectiva? No item C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Ou seja, eu dependo do meu corpo, porque é através dele que eu tenho conhecimento do mundo. Basta você ler com bem atenção os dois textos que você vê. Penso com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, os pés. Né? A minha experiência do mundo é quem me dá conhecimento. Isso aí é empirismo. Eu conheço através da experiência. A questão 5. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento? Mais uma vez aqui, uma pergunta sobre o conhecimento que o Enem gosta bastante. E nós temos aqui, eu vou dizer, olha o autor do texto, Hume, que eu disse para você prestar também atenção nos autores. Hume também é o quê? É um filósofo empirista. Se você sabe disso, facilita demais a tua resolução. Hume é empirista, ou seja, ele é um daqueles que dizem que o conhecimento vem através da experiência sensível. Ou seja, dos sentidos, dos 5 sentidos.
ou seja, ela depende do corpo para acontecer. E você lê o texto. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Olha esse trecho final. Tampouco a nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Mas eu sei que Hume é empirista, eu não precisaria nem chegar a ler o texto inteiro. Eu vou entender o quê? Que a resposta correta é exatamente o item D, a vivência dos fenômenos do mundo. Esse é o item que se adequa à nossa questão. Eu dependo da vivência, do contato comum, da experiência para chegar até a verdade, para chegar até o conhecimento verdadeiro. Além de Hume, nós costumamos ver muitos empiristas, Locke, também Francis Bacon, George Berkeley, são os mais famosos. Baixe a lista de exercícios que vai estar aí na descrição. Deixe o seu like se você gostou da resolução. Inscreva-se no nosso canal para receber os próximos. Nós vamos ficar colocando mais correções, outros vídeos de conteúdo. E grata pela sua atenção. Até o próximo vídeo.